Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos. Obrigado pela presença de todos vocês que estão chegando aqui agora para a live, essa live que é dedicada à oração intercessória e ao estudo da palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, você está no Tempo 3, é um canal que tem uma proposta de falar sobre profecias e que também deseja ajudar as pessoas a buscarem ao Senhor nessa hora mais improvável do dia, ao meio-dia. Isso mesmo, a gente se reúne para orar e estudar a Bíblia em alguns poucos minutos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, se você é novo aqui. Se você se sentir abençoado, curta essa live, compartilhe com pessoas. Vamos distribuir a bênção, né? Tomar esse pão nas mãos e repartir com as pessoas. Nós estamos gravando essa live, curiosamente essa é a segunda vez que eu tento gravar essa live aqui de hoje, porque a primeira deu problema, mas nós estamos aqui em espírito de oração para que Deus nos ajude a irmos até o final com essa live, tá bom? Muito bem, queridos, quero convidar você ao descanso. Curiosamente amanhã é dia do Senhor, dia de descanso, sábado do Senhor. Se você ainda não conhece essa verdade bíblica, faça uma pesquisa aí no Google mesmo, na Bíblia, na sua Bíblia online, na Bíblia do seu celular. Digite a palavra sábado na Bíblia e veja em quantos lugares a palavra sábado está escrito. Veja que ele foi um dia estabelecido por Deus, não para Israel, mas o próprio Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem no sentido geral, não falou a respeito de Israel. Então o sábado tem um objetivo. Deus criou o sábado para mim e para você, a fim de que a gente parasse a loucura da vida, a correria, e pudéssemos nos dedicar um pouco da semana, uma parte da semana, exclusivamente para Deus, sem dividir a atenção. Porque nos outros dias a gente tem que correr atrás da sobrevivência, a gente se envolve em tantas coisas, mas o Senhor separou o sábado para que ele fosse exaltado. E a Bíblia diz que ele abençoou, santificou, separou, descansou nesse dia. Eu costumo fazer da sexta-feira o meu sábado, do domingo o meu sábado. Não, queridos, com as palavras de Deus a gente não pode brincar. Não há um só verso na Bíblia que nos autorize a guardarmos outro dia que não seja o sábado. Nenhum verso. Então honra a Deus como ele falou, tá bom? Não começa a divulgar por aí que Deus estabeleceu uma lei banguela de 9 mandamentos. Ele deu 10 para Israel, mas somente para Israel. Para o restante do povo são 9 mandamentos. Isso não faz o mínimo sentido. Ele mesmo disse a respeito de si mesmo: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não mudo, em mim não há sombra de variação nem mudança. Ele não muda. E Jesus, quando veio, ele completou isso que Deus falou no Antigo Testamento, dizendo: eu não vim para destruir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir a lei e os profetas. A lei é vigente, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus que te ajude a guardar o sábado, a santificá-lo como ele diz para ser feito. Eu oro a Deus para que Deus me ajude, porque às vezes a gente guarda o sábado de maneira capenga também, tem esse problema, né? Amanhã é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de tentar guardar o sábado da melhor maneira possível. Isso inclui os nossos pensamentos, nossas palavras, ações, reações, né? Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Muito bem, amados. Quero convidá-los para esse momento de descanso agora, que é um outro tipo de descanso. É quando a gente ora. Feche os seus olhos, vamos na presença do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, aqui estamos outra vez para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar. Tu és o Criador dos céus e da terra. O sábado é o memorial da criação. É um dos mandamentos que o Senhor deixou para nos lembrar de que o Senhor é o Criador. Por isso Satanás tem tanta raiva desse mandamento. Nós te exaltamos porque o Senhor nos fez e nós somos do Senhor. Queremos viver para a tua glória e fazer a tua vontade. Temos dificuldades com isso porque somos inclinados para o pecado, naturalmente somos pecadores, mas queremos travar essa guerra para que o nosso testemunho para o mundo seja o melhor possível, Pai. Então nos ajude nesse sentido. Nos ajude a fazermos o melhor por Ti. Pai amado e querido, aqui estão os pedidos de oração que são postos aqui todos os dias. Queremos confiar cada um desses pedidos a Ti, Pai. Queremos colocá-los sob Teu altar, para que o Senhor
contemple a cada pedido e responda a cada oração conforme a tua vontade, conforme o beneplácito do teu amor, conforme a tua misericórdia. E nos ajude, ó Pai, a entendermos as tuas respostas. Quando o Senhor disser não para um pedido, que a gente entenda que é o Senhor cuidando da gente. Quando o Senhor disser sim, que a gente entenda também que és um Deus amoroso, que o Senhor só disse sim porque isso iria contribuir para a nossa salvação. Faça-nos entender esses processos. Queremos andar de forma submissa em tua presença. Oramos também, Pai, para que nossos corações e mentes sejam abertos para o estudo da tua palavra agora. Tira de nós toda impureza, imperfeição, qualquer pecado que promova algum tipo de ruído, que atrapalhe a compreensão e a recepção da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos alimentarmos desse pão, a sermos nutridos por ele. Esse é um almoço especial que todos os dias o Senhor nos concede. E derrama sobre nós, Pai, o teu Espírito. Derrama sobre nós a chuva serôdia. Todos os dias o Senhor tem nos batizado com a chuva temporã, mas estamos ansiosos pela chuva serôdia. Estamos ansiosos pelos aguaceiros dessa chuva, pela inundação que essa chuva vai provocar na terra inteira. Sabemos que é através desse grande evento que a terra será iluminada com a tua glória. Faça-nos parte desse grande movimento, não nos deixe de fora. Que todos nós estejamos desde agora já engajados na pregação do Evangelho, para que quando o Espírito Santo vier, ele possa apenas empoderar o trabalho que já está sendo feito através da chuva serôdia. Fale conosco por meio da tua palavra agora. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Bom entrarmos na presença de Deus pela fé. Muito bem, querido irmão, querida irmã, abre a tua Bíblia aí, ó. Carta de Paulo aos Hebreus ainda. Estudamos ontem, vamos estudar hoje também. Carta de Paulo aos Hebreus. Deixa eu dizer para você porque eu escolhi esse tema hoje. Ontem eu estava assistindo uma pregação que falava a respeito do texto que nós vamos ler hoje. Hebreus capítulo 12, verso 14. 12 e 14, tá? Uma mensagem que estava falando sobre esse verso. E a pessoa que estava pregando estava falando da necessidade de nós sermos santos, como um processo básico exigido por Deus para a salvação. Nós temos que ser santos. E aquilo eu fui ouvindo, mas eu fui questionando a respeito de exatamente o que significa seguir a santificação. Leia comigo o que está escrito no verso 14. Você já conhece, é muito conhecido esse texto. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto causa, às vezes, muito desespero em muitas pessoas na igreja. Porque quando elas olham para as próprias vidas, elas começam a perceber: meu Deus, eu não estou seguindo a santificação. Meu Deus, o que é que falta? Porque, Senhor, eu tento isso, eu tento aquilo, não consigo. Senhor, eu tento parar com esse tipo de defeito de caráter, não consigo. Tento abandonar aquele pecado, não consigo. Às vezes eu até venço numa hora, mas depois eu caio novamente. Senhor, como seguir a santificação? Como seguir a santificação? O que significa seguir a santificação? Então muitas pessoas têm medo porque as pessoas acreditam que seguir a santificação é somatizar obras justas, obras de justiça. Quanto mais eu opero obras de justiça, mais santo eu me torno. Quanto mais obras de justiça, mais santo eu me torno. Ledo engano. Isso é muito importante, tá? A gente está sempre falando, vez por outra, de justificação pela fé aqui. Então a gente precisa entender o que é seguir a santificação. Se você foi esperto e você observou o tema de hoje, você já sabe aonde a gente vai terminar essa meditação de hoje. Então, como seguir a santificação? Seguir a santificação é fazer a somatória de todas as nossas obras? Vai ter um grupo lá no final, quando Jesus voltar, vocês já ouviram muito isso,
um grupo que vai somatizar as suas obras e vai reivindicar o direito de entrar no céu. Senhor, em teu nome operamos milagres, curas, demos esmolas, expulsamos demônios. Como assim o Senhor não nos conhece? Senhor, nós trabalhamos em teu nome. A Bíblia está cheia de textos que dizem que muitas pessoas usam o nome de Deus em vão, né? E há um mandamento, inclusive, dizendo que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Não é soltar o nome de Deus numa conversa simples. Não é só isso que se refere o mandamento. O mandamento também se refere a você fazer menção da autoridade de Deus que está sobre você quando ela não está. Nós falamos ontem sobre pessoas que vivem vida dupla. Nós falamos de pessoas que até declaram autoridade, se vestem como se tivessem autoridade religiosa, mas como os fariseus da época de Jesus são sepulcros caiados, os seus corações, a sua mente está cheia de ossos podres, são cadáveres ambulantes. Verdade, queridos. Pessoas que estão mortas em seus pecados, que não querem abandonar o pecado e para sentirem um pouco de paz, continuam vivendo suas vidas na igreja como se nada tivesse acontecido. É possível que muitos de nós aqui, e a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, porque muitos de nós não. Vou repetir, vou corrigir essa frase. É normal que todos nós aqui já tenhamos vivido um pouco desse tipo de vida, como sepulcros caiados. Aqueles momentos em que a gente se declarava cristão e não queria abandonar os pecados. Éramos sepulcros, ossos podres. Mas eu louvo a Deus, porque Cristo é aquele mesmo Deus do vale de ossos secos. Os ossos podem estar podres, secos, vida completamente ausente, possibilidade de salvação aos olhos humanos, zero, mas Deus é aquele que muda todas as coisas. Você pode ter tido um passado terrível, uma história terrível, mas pode se abraçar e confiar grandemente no que a palavra de Deus diz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O problema da vida secreta de pecado é o não arrependimento, porque a mensagem de Deus para nós nesses últimos dias é: arrependei-vos e convertei-vos, mudem. Então, o que significa seguir a santificação, se não é somatizar obras de justiça? Escuta esse comentário aqui. Depois você pode até escrever o que você acha. Mas escute esse comentário. A expressão bíblica seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é encontrada em Hebreus 12:14, como a gente acabou de ler. Esse versículo aponta para a necessidade de uma vida de santidade como condição essencial para ver a Deus. Não tenho dúvida de que a santificação é uma condição essencial para vermos a Deus. É isso que a Bíblia diz, está certíssimo. Agora veja essa explicação, que coisa fantástica. A santificação neste contexto tem duplo aspecto. Olha que coisa linda, queridos. Convivência com o santo, que é Cristo, é o primeiro aspecto da santificação. Convivência com o santo, que é Cristo. Agora você está entendendo o título de hoje. Tempo de seguir o santo. Santificação é primeiramente um processo espiritual que ocorre quando uma pessoa é unida a Cristo pela fé. Cristo é a fonte de toda santificação, de toda santidade. E é somente por meio da sua obra redentora que alguém pode ser santificado. Portanto, essa convivência e relacionamento contínuo com Cristo é o fundamento da santificação. Nossa, como eu vibrei quando eu li esse comentário. Porque esse comentário aqui está coadunado com a crença adventista de como se processa a santificação. Então, a santificação não é um somatório de obras. A santificação ocorre, nesse primeiro aspecto, quando seguimos o santo. Nesses últimos dias, nesses tempos complicados e difíceis que nós estamos entrando, é o momento, queridos, esse é o momento de seguirmos o santo. Por quê?
Se eu sigo a Jesus na minha comunhão com Ele diária, se eu busco ao Senhor Jesus pela manhã, se eu ando com Ele, se ao meio-dia eu paro para ter um encontro novamente com Ele, se na madrugada eu me encontro com Ele, se antes de dormir eu tenho um encontro com Ele, se durante o dia eu esforço para que os meus pensamentos estejam cativos no Espírito Santo, presos dentro da influência do Espírito Santo, isso é andar com Deus. Então, se eu estou nessa luta, essa companhia, essa constância perto do Senhor Jesus, é que vai naturalmente nos tornar santos. Obras de justiça começam a aparecer agora, não para sermos santificados, mas porque estamos sendo santificados por Cristo. Não é uma tentativa humana de se santificar através das obras, mas é a operosidade do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo que faz com que eu vá abandonando os meus pecados e perdendo o prazer pelo pecado. Que eu comece a odiar o pecado que antes eu amava e passar a amar a justiça que antes eu desprezava. Essa obra de santificação só pode ser realizada se eu estiver em comunhão com Deus. Então, o primeiro passo do processo de santificação é se aproximar do santo, é seguir o santo por onde quer que ele for, é ir atrás dele, é seguir os seus passos, é tentar pisar onde ele está pisando. Nós estamos num lodaçal de pecado extremamente perigoso de caminhar, de sobreviver nesses últimos dias. Precisamos seguir com muito esmero e dedicação as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Essa companhia, essa comunhão gera santidade. Você pode me dizer, eu fico ansioso, ansiosa para crescer, para ser melhor a cada dia. Meu irmão, isso é fé. Acreditar que aquele que começou boa obra em nós vai completar a responsabilidade dele. A minha responsabilidade é aceitar o convite que ele fez ao jovem rico. Deixe tudo que você tem e me siga. Esse é o segredo da salvação. A santificação só poderia ser vivenciada por aquele jovem rico se ele seguisse o santo. Mas ele retirou-se triste. Você tem a opção de tentar continuar guardando os mandamentos e não seguir a Cristo. De tentar fazer boas obras e somatizar boas obras, mas sem passar tempo na presença de Jesus. Não vai adiantar de nada. Porque as obras que nós, seres humanos, produzimos são impuras. A nossa justiça, diz a Bíblia, são trapos de imundície diante de Deus. Então eu preciso que as obras que operam em mim sejam as obras do Senhor Jesus Cristo. Isso só acontece com convivência. Isso só acontece em comunhão. Eu acho que eu já fui mais do que claro. O segundo aspecto da santificação é esse, obras justas, mas veja que coisa interessante, como fruto da santificação. Então você já sabe que a santificação é a comunhão com Jesus. E as obras justas? Resultado da santificação, que é a comunhão com Jesus. Aí o comentário diz: a santificação também se manifesta na vida prática, através das obras justas e de uma conduta que reflete o caráter de Deus. Embora não sejam as obras que salvam, olha que legal, elas são evidências do processo de santificação operando na vida do crente. As obras justas são o fruto da santificação, mostrando que a pessoa está verdadeiramente vivendo em comunhão com Cristo. Eu acho que a gente já pode parar. Assim, a expressão abrange tanto o aspecto relacional com Cristo, que é a convivência com o santo, quanto a transformação moral e ética que resulta desse relacionamento, que são as obras justas. Ambos são essenciais e inseparáveis no processo de santificação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra de hoje. Eu posso descansar. Eu lembro quando eu estava no hospital, já contei meu testemunho muitas vezes, né? Você já sabe. Era só o que eu ouvia na minha mente. Descansa, Semei, descansa, descansa. Eu achava que ia morrer quando eu estava no hospital, né?
9 dias internado no período da Covid. Eu achava que eu ia morrer, eu desconfiava que aquilo podia acontecer. E eu estava numa angústia só. Sabe aquela angústia, pouco antes da volta de Jesus? Não vivenciei ela ainda, não. Porque a Bíblia diz que aquela vai ser uma angústia como nunca houve. Mas eu experimentei o meu pequeno tempo de angústia. Senhor, e se eu dormir? Qual a certeza da minha salvação? Pai, eu preciso. Senhor, será que eu fiz tudo o que deveria ser feito? Pai, será que eu consegui? Será, Senhor? Será? E aquela voz na minha mente. Descansa. Descansa. E os textos que me vinham à mente. Aquele que começou boa obra em vós vai completar a responsabilidade dele. Lembra quando o Senhor mandou você orar? Ensinou você a orar? Ele disse o quê? Que você deve orar, dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação. É responsabilidade dele. É na comunhão com ele que isso acontece. É ele quem não nos deixa cair em tentação. Lá no livro de Judas, que tem um capítulo só, verso 24, diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, de cair e nos apresentar com alegria diante da sua glória. Judas 1, verso 24. Está lá. Lá em Tito, Paulo disse para ele assim, olha, não por obras que nós tenhamos realizado, mas pelo lavar regenerador, transformador, renovador do Espírito Santo. É que o homem é salvo. É obra do Espírito Santo, querido, na minha vida e na tua vida. Qual o meu papel então? Qual é o meu papel? Você já viu um pai que está com o filho? Meu pai, olha só, olha bem essa ilustração. Meu pai, quando eu era pequeno, sabe o que ele fazia? Ele me levava para os jogos do Santa Cruz, lá na cidade de Pernambuco. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Recife. E meu pai era torcedor fanático do Santa Cruz. Ele me levava para o estádio para ver os jogos. Quando a gente estava lá no estádio, de vez em quando tinha brigas na torcida. Nossa, aquilo me dava um medo. Eu era pequeno, eu tinha muito medo daquela sensação das brigas. Sabe o que acontecia nessa hora? Eu ia para perto do meu pai. Porque eu me sentia seguro. Mesmo que estivesse caindo o mundo ao meu redor ali, as pessoas estivessem brigando, chamando palavrões, querendo se matar uns aos outros, eu, para me sentir seguro, sabe para onde eu corria? Para junto do meu pai. Me bateu a saudade agora. Nunca tinha pensado nisso. Mas salvação, na minha concepção, santidade, santificação, é isso. O mundo está em perigo. Tem um leão bramando, querendo tragar as pessoas. O que você tem que fazer para se sentir seguro? Ficar junto do Pai. Fica junto do Pai. Nada vai tocar em você. A Bíblia diz, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Seguir a santificação é insistir em ficar perto do Pai. Perto do Pai, Satanás não terá domínio sobre vós. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu tenho que parar aqui. Amado Deus e poderoso Pai, ajuda-nos a ficarmos perto do Senhor. Ah, Deus. Ajuda-nos, Pai, a ficarmos perto do Senhor. Essa é a única forma de estarmos protegidos dos dardos inflamados do inimigo. A única forma de resistirmos às tentações. Nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um sábado especial, na presença do Senhor. Acostume-se a andar do lado dele, 24 horas por dia. Dormir no colo dele, acordar para a honra e glória do nome dele. É assim que a gente segue a santificação. Um grande abraço para todos vocês.
Nunca mais eu disse uma coisa que eu vou dizer agora. Amo tudinho aí. Até segunda-feira, se Deus permitir. Ok? Fica na paz.